No Novo Testamento, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós temos prosseguido aqui alguns estudos sobre a pessoa divina do Espírito Santo e hoje nós vamos aqui ver como era e foi essa igreja lá no início, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, e ver aquilo que a palavra de Deus tem para nos ensinar, pensando nos novos crentes, discípulos de Cristo. Então vamos ler aqui Atos capítulo 2, versículo 41, e diz assim a palavra de Deus: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Muito bem, a nossa igreja aqui em Moreira da Maia, no passado domingo, dia 31, recebeu uma nova membro, que foi batizada nas águas, e gostaria que nós pensássemos o que é que a palavra de Deus tem a dizer a estes novos crentes. Que desafios, que responsabilidades, que incentivo, privilégios têm os novos crentes. E nós podemos aprender sobre tudo isto com o exemplo que temos aqui no próprio dia de Pentecostes, com aqueles primeiros convertidos, na altura em que o Espírito Santo prometido desceu sobre a igreja, e houve estes convertidos à fé em Jesus, que foram também ali batizados e tornados membros daquela igreja cristã, a igreja de Jerusalém. Portanto, vamos ver aqui o exemplo na era do Espírito Santo, esse Espírito Santo que Jesus prometeu que viria para guiar a igreja. Como é que aconteceu? Então, o exemplo dos primeiros crentes. O que é que temos aqui no versículo 41? Temos que eles foram batizados. E esse é um passo importante para o novo crente. Nós lemos aqui, sabemos que naquela manhã, uma multidão de milhares de pessoas estava a ouvir o apóstolo Pedro a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E escutando essa multidão a mensagem bíblica, milhares abriram os seus corações e lançam a pergunta que está lá no versículo 37. E ouvindo eles isto, ou seja, ouvindo a pregação, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E perante esta pergunta, Pedro responde que cada pessoa, naquela manhã, que ouviu, que se arrependeu e que creu em Jesus, ele diz que devem ser batizados. Versículo 38, disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Portanto, naquele dia de Pentecostes, foram batizados todos os que creram em Jesus. Diz ali, os que de bom grado, versículo 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Portanto, aqueles que ouvem a palavra de Deus e se arrependem e creem em Jesus, então devem ser batizados. Depois de serem batizados, o versículo 41 diz que eles foram o quê? Foram feitos membros
da igreja. Vejam o que diz lá. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Portanto, por terem crido, por terem sido batizados, eles foram agregados, foram unidos à igreja, juntaram-se aos outros crentes que já existiam na igreja. E este é o caminho de cada crente em Jesus. Portanto, se alguém pensar ou se perguntar qual é o testemunho que deve dar uma pessoa que crê em Jesus, é este. Crê em Jesus, então a seguir deve ser batizado e ser e feito membro, agregar-se à sua igreja. Torna-se membro da igreja local, da igreja onde ele se encontra, como no passado dia 31 Tina foi batizada e se tornou membro da igreja, mas sobretudo quando uma pessoa crê, torna-se membro da igreja de Cristo. E por ser membro, tem privilégios e tem responsabilidades como crente. Quais são esses privilégios e essas responsabilidades? Aquele que crê, que é batizado, que é depois agregado, feito membro de uma igreja, pode e deve participar das reuniões da igreja, dos cultos, também das reuniões administrativas da igreja, pode e deve auxiliar com a sua participação nas decisões da igreja, votar, manifestando o seu serviço na igreja de que é membro. E este é um privilégio, ser um filho de Deus, ser um discípulo e um aprendiz de Jesus Cristo. Mas além deste membro, novo membro da igreja, além de ser um discípulo de Jesus, é também um servo de Jesus. Ou seja, tem os seus privilégios e os seus deveres. Está não apenas disposto a aprender a palavra de Deus, a obedecer ao caminho do Evangelho e às leis do Senhor, mas também a servir a Jesus, servir a Deus na sua igreja e assim contribuir para o seu crescimento com a sua participação. Isto implica o quê? Um compromisso desse novo crente. É um processo de vida. Quer dizer, ao mesmo tempo é uma experiência de vida contínua, mas também uma experiência transformadora de vida. À medida que nós prosseguimos na nossa caminhada cristã como membros da Igreja de Jesus Cristo. Portanto, o exemplo que temos aqui nesta igreja em Jerusalém. Crer em Jesus, ser batizado e torna-se membro, é agregado à sua igreja local. Mas depois, como é que prossegue esse testemunho do cristão, desse novo crente, desse discípulo de Jesus? Qual é a sua prática? Também temos aqui nestes breves versículos essa prática, versículo 42. Então o 41 mostra o início. Creram, arrependeram-se, foram batizados e foram feitos membros. E agora a seguir? O que é que eles faziam? Esses crentes, membros da igreja, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, ser crente, depois de crer, de dar estes passos, não é para parar ou achar que está tudo feito ou desistir de alguma coisa. Não, pelo contrário. Ser um crente, discípulo de Jesus, membro de uma igreja, significa ser firme, ser dedicado à sua igreja. Diz aqui, perseveravam. Portanto, indica uma atitude perseverante, uma atitude contínua, de zelo, de dedicação. Quer dizer, estes novos crentes, membros da igreja, eram fiéis
continuavam firmes, decididos, resolutos, não voltaram para trás, prosseguiram a sua caminhada, amando ao Senhor, crescendo no conhecimento da sua palavra. Quer dizer, perseveravam na doutrina dos apóstolos, estudavam a palavra de Deus, aprendiam, cresciam espiritualmente. Esta é a vida do crente. Não é crer, ser batizado e depois está tudo feito. É um processo de vida que permanece. Perseverar. Vejam aqui, perseveravam no quê? Na doutrina dos apóstolos. Para quem acha que a doutrina que não é importante, para quem acha que a doutrina que perturba, o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo na primeira carta, capítulo 4, versículo 16, assim: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Olha por ti e olha, zela pela doutrina. E aqui vemos que aqueles novos crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isto é fundamental numa igreja verdadeira. A igreja verdadeira não é para entretenimento, é para perseverar na nossa vida, no nosso caminhar cristão, e uma das áreas desse testemunho de um discípulo de Cristo é precisamente perseverar no conhecimento, no estudo da palavra de Deus. O que é a doutrina dos apóstolos? Onde é que nós encontramos a doutrina dos apóstolos? É todo o Novo Testamento. A palavra de Deus foi escrita, nem todos eram apóstolos que escreveram, mas a sua maioria eram. Mateus, um apóstolo, escreveu o Evangelho. João escreveu o Evangelho. Temos depois o apóstolo Paulo, grande apóstolo, escreveu muitas cartas. Portanto, perseverar na doutrina dos apóstolos são os ensinamentos que temos em todo o Novo Testamento. Que aquilo que os apóstolos aprenderam de Jesus, e o Senhor Jesus disse: eu vou enviar o Consolador, o Espírito de Verdade, que vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar aquilo que eu vos ensinei. Portanto, a doutrina dos apóstolos são os ensinamentos que eles tiveram de Jesus e que depois o Espírito Santo prosseguiu, de maneira que até o Espírito Santo inspirou a palavra de Deus, e aqui falamos do Novo Testamento, onde nós temos estes ensinamentos fundamentais para a Igreja. Então o crente tem que perseverar no conhecimento das Escrituras, das doutrinas que estão na palavra de Deus. Ou seja, quem é Jesus, o que é que Jesus fez, o que significa a sua morte na cruz, a sua ressurreição, aquilo que ele prometeu, a sua segunda vinda, aquilo que Deus tem à nossa espera. Portanto, nós precisamos de conhecer as doutrinas da palavra de Deus. E é isso que nós procuramos também fazer na nossa igreja. Ao domingo temos a escola bíblica dominical, onde aprendemos a palavra de Deus. Depois temos a reunião de estudo bíblico e oração à quinta-feira e também o culto. Além de que, quer aqui na igreja, em comunhão, congregados, quer sozinhos em nossas casas, temos esse dever e esse privilégio de crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Paulo escreveu aos Efésios, dizendo que nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Daí que esta referência aqui em Atos, logo lá naquela igreja, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Permanecermos firmes, aprendermos, crescermos com estes ensinamentos que estão em toda a Bíblia. E isso é fundamental. Bom, que mais era a prática daqueles crentes que se converteram, que foram batizados e feitos membros da igreja. Versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão.
Esta é outra área importantíssima da vida da Igreja e dos crentes. Os crentes não vivem isolados. Versículo 46 diz: e perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Portanto, comunhão. Os crentes, não podemos pensar que ao domingo vimos à igreja, estamos aqui uma hora, hora e meia com os nossos irmãos e depois, até ao próximo domingo, à próxima hora, hora e meia do próximo domingo. É bom que haja boa comunhão, amor entre nós, laços que nos unem como se nós fôssemos uma família. Gostarmos de estar juntos, ajudarmos-nos uns aos outros nas dificuldades, conforme as nossas capacidades e possibilidades, sermos hospitaleiros, não estarmos distantes uns dos outros, podemos estar fisicamente longe, mas podemos estar perto no nosso contacto, que mostra o amor que temos uns pelos outros. Aqueles irmãos lá deixam este exemplo. Gostavam de mostrar publicamente que eram unidos, que além de serem irmãos na fé, eram também amigos sinceros. Eram amigos sinceros. E eu vou ler aqui até um trecho que é conhecido, está em Romanos capítulo 12, versículo 9 e 10, que diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Vejam, esta expressão, amai-vos cordialmente, não é só amar, é amar com cordialidade, uns aos outros com amor fraternal, que é amor entre irmãos, preferindo-vos em honra uns aos outros. Temos os nossos irmãos na fé com esta honra e esta união e esta amizade sincera. Portanto, qual é mais o testemunho de um novo crente, discípulo de Jesus, membro da igreja que foi batizado? Versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, o conhecimento e o estudo da palavra de Deus, a comunhão entre eles, e perseveravam no partir do pão. E aqui é uma referência a outra ordenança da igreja, qual é? A ceia do Senhor. Portanto, esta era outra qualidade que distinguia os crentes da igreja em Jerusalém. Esta mesa aqui é outra mesa, não é a mesa onde nós comemos uns com os outros, em boa comunhão, que também deve existir. Esta é a mesa do Senhor, a ceia do Senhor. E este é outro privilégio do crente batizado e agregado na igreja. É o privilégio e o dever de participar na celebração, nós temos na nossa igreja que é mensal, da ceia do Senhor. É um mandamento. A ceia do Senhor não é uma opção. É um mandamento, tal como o batismo é um mandamento. É um mandamento de Jesus, onde nós, nessa ceia, recordamos a morte de Jesus para nos salvar. É uma pregação. A celebração da ceia do Senhor é uma pregação sem palavras. Quando nós participamos do pão e do cálice. Então os apóstolos e aquela multidão de crentes perseveravam na celebração da ceia. E nós também o devemos fazer. O crente não deve faltar à ceia do Senhor na sua igreja. Não deve faltar. Se nós somos convidados para um aniversário de alguém ou uma celebração de alguém, não posso faltar. E fazemos tudo
para não faltar. Então devemos encarar a ceia do Senhor ainda com mais responsabilidade. Não posso faltar à ceia do Senhor, porque é um mandamento de Jesus. E há limitações bíblicas quanto ao participar na ceia do Senhor. Há regras. Paulo escreveu aos Coríntios a dizer que participar na ceia do Senhor é um privilégio, mas é um assunto muito sério. Ele disse que lá na igreja de Corinto, muitos estavam doentes e muitos até morreram por participarem indevidamente na ceia do Senhor. Então, se um crente estiver fora da sua igreja, deve participar, na medida do possível, na celebração da ceia, noutra igreja onde ele vá, da mesma fé e prática que a sua igreja. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que participamos na celebração da ceia do Senhor numa igreja que crê o que nós cremos sobre o que é a ceia do Senhor. O que é que significa a ceia do Senhor? Por isso, se estivermos longe, estivermos numa igreja da mesma fé e prática que a nossa, então devemos também participar do pão e do cálice. Muito bem, e o resto do versículo 42 diz qual era a prática desses novos crentes. Perseveravam, eram perseverantes, determinados, fiéis na doutrina dos apóstolos. Segundo lugar, na comunhão. Terceiro, na celebração da ceia do Senhor e nas orações. Perseveravam nas orações. Este é outro testemunho que mostra a prática da vida cristã do crente batizado e membro de igreja. A oração é fundamental na igreja e na vida cristã. E o nosso maior exemplo de oração é o Senhor Jesus Cristo. Porquê? Primeiro, Jesus ensinou os apóstolos a orar. Os apóstolos ensinaram a igreja a orar. E ensinaram a perseverança na oração, como vemos aqui. O apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, naquela igreja, o que é que ele disse sobre a oração? Orai sem cessar. Portanto, pela oração, nós temos comunhão com o Senhor, confessamos os nossos pecados, suplicamos a sua ajuda, a sua intervenção nas nossas vidas e naqueles por quem nós recebemos também, sabemos que precisam. E temos em Jesus, nessa oração, temos em Jesus o nosso único mediador. Paulo escreveu a Timóteo a dizer que, acima de tudo, deve estar a oração. A oração por muitos motivos e feita em nome de Jesus, que é o nosso único mediador entre Deus e os homens. Portanto, a oração, tendo Jesus como mediador. Nos Evangelhos encontramos o grande exemplo de Jesus, muitas vezes a orar. Ele até costumava orar sozinho. Em Marcos 1,35 nós lemos: levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. A oração. Então, orar é ter uma comunhão íntima com o nosso Pai Celestial. Ele é o Deus vivo e verdadeiro. Na oração nós louvamos ao Senhor. Na oração nós adoramos, agradecemos, pedimos por nós, pedimos pelos outros. Podemos orar sozinhos, podemos orar em igreja, na congregação. A oração é essencial na vida do Filho de Deus. Nunca deixemos de orar. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. E nós podemos fazer isso. Quando chega manhã, oramos. A meio do dia, quando nós vamos almoçar, podemos antes disso ter um tempo de oração e ao fim do dia também. A oração é o termómetro que mede a nossa temperatura cristã. E a nossa igreja
tem uma reunião de oração. Irmãos, em conclusão, as Escrituras mostram-nos claramente aquilo que é fundamental para a Igreja de Jesus e para os novos crentes. Devemos seguir a doutrina dos apóstolos, que está na Palavra de Deus. Devemos buscar a comunhão com os nossos irmãos. Em primeiro lugar, deixem-me dizer, o crente é batizado e feito membro da Igreja. Depois persevera na doutrina dos apóstolos, busca a comunhão com os seus irmãos, celebra a ceia do Senhor e persevera nas orações. E desta maneira, a Igreja de Jesus dá o melhor testemunho que é possível dar de obediência à palavra de Deus. Desta maneira, nós mostramos também o poder do Espírito de Deus na nossa Igreja, porque Ele foi enviado, o Espírito Santo, para guiar a Igreja, para ensinar a Igreja. Portanto, uma Igreja de Cristo não pode funcionar sem estes fundamentos, que são simples. Por isso devemos buscá-los, devemos incentivar-nos uns aos outros para os praticarmos, porque assim honramos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vou terminar lendo. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, 3.000 novos membros da Igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor. Precisamos de temer a Deus no sentido de o reverenciar nas nossas vidas. Glória ao nome do Senhor. Amém.